Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse vídeo é discutir um fenômeno bastante interessante, por assim dizer, que tem acontecido desde a invasão da Rússia à Ucrânia, né? A invasão começou 24 de fevereiro, 23 para 24, enfim, né? Estamos aqui em 1º de março, de forma tal que nós temos aí de 5 para 6 dias de invasão, coisa assim, né? Um fenômeno curioso que tem acontecido e que claramente se pode verificar nas redes sociais diversas, né? Instagram, Facebook, etc., é que o Ocidente, pelo menos, né, já tomou partido no seguinte sentido. Né? A Ucrânia é um pobre país, coitadinho, né? Está sendo invadido por esse monstro que é Vladimir Putin, né, e a sua Rússia de desejos expansionistas, etc, etc. Há aquela célebre sentença que diz que numa guerra a primeira baixa é a verdade, né? Mas nesse caso não me refiro à verdade do ponto de vista estritamente militar, né? Acontece uma certa batalha e ambos os lados saem declarando vitória. Foram mortos, sei lá, 1.000 soldados do seu lado e você, para fins de propaganda, diz que foram apenas 100, né? A fim de não alardear tanto aquilo e por aí vai. Não me refiro às mentiras, né? Às inverdades que são produzidas, quer para manter o moral das suas tropas e do seu povo, quer para tentar baixar o moral do inimigo, ou como seja, enfim. Não me refiro especificamente àquelas mentiras que são contadas no tocante aos resultados, né, das batalhas, dos combates, enfim, do que você possui ou não possui em termos de armamento, o dano que você conseguiu ou não conseguiu infligir ao inimigo, etc. Mas nesse caso, veja-se que há relatos realmente um tanto inverossímeis e inconsistentes, né? Há vários vídeos, por exemplo, que circulam por Facebook, Instagram, etc., de civis rendendo soldados russos, quer dizer, o soldado está ali de bobeira ao lado de um blindado e tal, e de repente vem lá um civis se aproximando com um AK-47 ou o que seja nas mãos e consegue render o soldado, quer dizer. Bom, os soldados russos são assim tão despreparados a ponto de serem rendidos, né, por civis, etc. Mas enfim, a imagem que se procura pintar é isso, né? A Ucrânia, pobrezinha, invadida, né, por esse monstro expansionista e o seu povo está bravamente resistindo, etc. Quer dizer, mas não custa lembrar que dos milhares de ucranianos que já fugiram, por exemplo, para a Polônia, né, quando chega na fronteira, por exemplo, os homens estão sendo impedidos, né, pela própria polícia de fronteira, enfim, de cruzar para a Polônia, né? São obrigados a deixar suas esposas, filhos, mães, suas famílias, enfim, e permanecer na Ucrânia, não necessariamente de boa vontade. E além disso, se você tem que, né, forçar, né, dessa maneira a que civis, em princípio despreparados, inclusive, alguns podem ser reservistas, etc., mas a maioria talvez não, enfim, mas se você força civis, em princípio despreparados, a pegarem armas, né, é porque você não está exatamente numa posição de vantagem com relação ao seu inimigo. Além disso, há imagens, por exemplo, de pessoas atirando coquetéis Molotov em, né, veículos, né, de colunas blindadas que passam, né, por determinadas estradas, etc. Quer dizer, de novo, na construção dessa imagem de um povo que está resistindo bravamente contra, né, o cruel invasor, etc. Bom, mas se você precisa lançar coquetéis Molotov contra veículos blindados, né, tanques ou outro veículo blindado que seja, enfim, veja-se o patético, né, que há em tudo isso. Quer dizer, você espera mesmo, né, parar uma coluna blindada tirando coquetéis Molotov, né? E além disso, ficou bastante claro desde o começo, até pelo número de mortos, né, que a essa altura passou aí talvez de 2 centenas, mas veja-se que, né, em 5 para 6 dias de guerra, né, muito embora a própria Rússia não esteja encarando exatamente isso como uma guerra, uma invasão, né? Seria uma operação especial, localizada, etc. Mas enfim, sem entrarmos nessas questões, chamemos de guerra de qualquer forma, veja-se que em 5 para 6 dias de guerra você ter 200 e poucos mortos, né? A mídia cita que seriam civis, né?
não números totais, mas enfim, é um número bastante pequeno. O que deixa bastante claro isso, né, outros canais já evidenciaram, que tudo indica que Vladimir Putin realmente se preocupou em atingir o mais possível apenas alvos militares, minimizar as baixas entre civis, né? Até porque tendo em vista a relação de certa irmandade que existe entre o povo russo e o povo ucraniano, e também talvez para não levantar ainda mais contra si a opinião mundial, etc. Né? Mas enfim, então está longe de ser algum tipo de invasão bárbara, selvagem, etc. Se o fosse, talvez a essa altura certas posições que ainda não foram conquistadas já tivessem sido. De qualquer forma, dentro dessa linha, né, de a Ucrânia, coitadinha, invadida por esse, né, bárbaro, opressor, invasor, Putin e seus, né, e sua sanha expansionista, etc., né, o presidente ucraniano, Volodymyr, né, foi então convertido, alçado, né, a condição de um herói. Né? É bem verdade que há vídeos circulando na internet, né? Inclusive aquela coisa, aquela interpretação infantil bizonha, né? Me recordo que vi na internet, por exemplo, acho que Facebook, né? Putin conversando com seus generais, né? Putin de um lado de uma mesa, os generais numa outra parte da mesa, uma mesa bastante grande, né? Enfim, os generais há alguns metros de Putin nessa mesa, enquanto que o Volodymyr Zelensky estaria numa outra foto abraçado com o seu principal, né, não sei se o ministro da Defesa, mas enfim, alguém, né, uma figura das principais responsáveis pela defesa da Ucrânia, quer dizer, mostrando, olha como eles são entrosados, qualquer coisa assim, quer dizer, né, enquanto o outro é frio e distante com os seus generais, quer dizer, até mesmo esse tipo de comparação, né, absolutamente infantiloide, né, tem circulado pela internet. Mas enfim, não custa lembrar, isso em princípio por si só não é um demérito, evidentemente, né? Mas enfim, o Volodymyr Zelensky era um humorista, né? E um humorista meio escrachado, meio pastelão, meio, enfim, nem sequer era exatamente um bom humorista, né? Respeitadas as diferenças, etc., enfim, mas é meio que como se no Brasil houvéssemos, né, elegido, enfim, o eleito Sérgio Malandro como presidente, né? Né? Enfim, né? Imagine-se. O Zelensky é uma figura desse naipe, mais ou menos, né? É bem verdade que o Brasil já elegeu um malandro como presidente, mas isso é uma outra história. Mas enfim, e essa figura então, né? Sem qualquer experiência política, na verdade, e que talvez esteja nesse momento encarando a guerra mais como, né, um fenômeno midiático até do que propriamente como o seríssimo fenômeno geopolítico que é, né? Essa figura, então, a Ucrânia, então, eleita, né, pela mídia como, né, coitadinha, vítima, né, do feroz opressor, etc. E o Zelensky, então, de uma hora para outra, passou de bufão a herói. Né? Mas não custa lembrar que, enfim, a Ucrânia não é exatamente coitadinha e inocente nessa história. Né? Aceitou ser insuflada, né, pela OTAN. Quando falamos OTAN, digamos precisamente, ou exatamente, Estados Unidos, né, que parecia efetivamente desejar fomentar uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Né? O Zelensky, então, aceitou isso. Além disso, a Ucrânia não respeitou os acordos de Minsk. Né? Enfim, você pode buscar aí na internet se informar um pouco melhor sobre o que sejam os acordos, né? Não é o nosso propósito aqui. Mas enfim, a Ucrânia, num certo sentido, provocou também e conduziu também a situação a que ela se encontra. Né? Fosse o presidente, em vez de um humorista bufão, né, alguém realmente com experiência política, talvez as coisas não tivessem chegado à situação que chegaram. Né? Se a Ucrânia, por exemplo, desse garantias de que não pretendia ingressar na OTAN, tentasse outro tipo de acordo com a Rússia, inclusive tentando conseguir algum tipo de benefício ou vantagem econômica, etc., compensações financeiras pela sua não entrada na OTAN, etc., quem sabe, enfim, tudo isso poderia ter sido evitado. E me parece que a Rússia, ou especificamente Putin, deu margem e esperou bastante para que essa conciliação prévia, digamos assim, acontecesse. Né? E se as coisas chegaram onde chegaram, me parece que o principal culpado, na verdade,
o senhor Zelensky e a Ucrânia, né? Mas enfim, não deixa de ser curioso como nesse tempo de mídia, né, de redes sociais, etc., e esse realmente é o primeiro conflito, né, de mais larga escala acontecido nessa era, né, das redes sociais meio que mandando no mundo, né, por assim dizer. Nos deixa de ser curioso como não consegue se converter, então, né, um país em coitadinho e um bufão, né, num pretenso herói. Isso não é apenas um herói improvável, né? Na verdade, não é um herói. É um bufão no lugar errado e na hora errada. Esse é Volodymyr Zelensky. Muito obrigado, então, e até o nosso próximo vídeo.